Este é o canal Fênix Trânsito de Informações. Sejam todos muito bem-vindos. Governo projeta economia de R$1 trilhão com reforma da Previdência. A afirmação foi feita em entrevista coletiva ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse em Brasília que a proposta de reforma da Previdência do governo projeta uma economia de pelo menos R$1 trilhão em um período de 10 anos. A afirmação foi feita em entrevista coletiva ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Os dois se reuniram no gabinete de Guedes para tratar da tramitação da reforma e Maia chegou a dizer que o tema poderá ser votado pelos deputados até maio. Abro aspas, a ideia é que a reforma chegue pelo menos a R$1 trilhão de economia de gastos. Simulamos com 15 anos, com 20 anos, com 10 anos. O valor de R$1 trilhão é para 10 anos, mas há simulações em que R$1 trilhão em 15 anos também de valor presente. Isso é o que está sendo calibrado, afirmou o ministro Paulo Guedes. Ele voltou a criticar o atual sistema previdenciário que, segundo ele, aprofunda desigualdades sociais e contribui para o desemprego. Abro aspas, são 96 milhões de brasileiros economicamente ativos e 46 milhões não contribuem e vão envelhecer. Então, eles vão quebrar a Previdência. Nosso desafio é não só salvar a Previdência antiga, como impedir que ela seja um mecanismo perverso de transferência de renda, como ao mesmo tempo livrar as futuras gerações da armadilha em que essas gerações passadas, as nossas, caíram, que foi produzir um sistema que piora a desigualdade e destrói empregos em massa. São dezenas de milhões de empregos destruídos por financiamento equivocado, uma série de defeitos que ela tem. Fecho aspas, acrescentou o ministro Paulo Guedes. Ele pediu ao presidente da Câmara um rito democrático para a transição da medida na Câmara e revelou que o governo teria até 3 versões alternativas da proposta, cuja palavra final será do presidente Jair Bolsonaro. Abro aspas, nós já temos 2 ou 3 versões alternativas, simuladas com os números. O presidente Bolsonaro chegando, a gente entrega, ele bate o martelo e a coisa entra no processo. Fecho aspas, disse o ministro Paulo Guedes. Idade mínima. Perguntado sobre o estabelecimento de uma idade mínima única de 65 anos para homens e mulheres, conforme o trecho vazado, do que seria uma das propostas do governo, Guedes reforçou que a decisão final é do presidente da República. Abro aspas, vocês sabem que a posição, por exemplo, do deputado Rodrigo Maia é que fossem iguais as idades mínimas de aposentadoria, porque as mulheres têm, inclusive, uma expectativa de vida mais longa. Só que a posição do presidente Jair Bolsonaro sempre foi que não, que as mulheres deveriam ficar com uma idade menor. E foi o que o general Mourão falou, que a palavra final nisso é do presidente, porque ele que assina a PEC, que é a proposta de emenda constitucional. Nós vamos ser mais precisos muito brevemente, fecho aspas, acrescentou o ministro Paulo Guedes. Caso a idade mínima seja 62 anos para homens e 57 anos para as mulheres, como chegou a mencionar o próprio presidente no mês passado, Paulo Guedes disse que a economia seria menor do que R$1 trilhão.
Nesse cenário, no entanto, as regras de transição poderiam ser mais rígidas para a atual geração. Abro aspas, o presidente chegou a dizer 57 anos para mulheres e 62 anos para os homens. E o próprio deputado Rodrigo Maia disse na época que a transição teria que ser mais estreita, mais rápida. Nós simulamos isso também, fizemos com números. Favorece muito o nosso governo, mas não é generosa o suficiente para quem estava na iminência de se aposentar. Fecho aspas, comentou o ministro Paulo Guedes. As informações são de jconline.com e imagens retiradas da internet.